caro aluno, estamos aqui novamente para uma outra videoconferência. Nesse caso aqui, eu quero discutir um assunto com vocês que eu acredito seja interessante para vocês, como uma cultura geral. A pergunta, uma das perguntas da astrobiologia é: existe vida em algum outro lugar do universo? Então, que estudos estão sendo desenvolvidos para a procura de vida em outros lugares? São basicamente 4 projetos. O primeiro projeto é o de busca de outros planetas, em outras estrelas, que nós chamamos de exoplanetas, que tenham condições necessárias à existência de alguma forma de vida. Essa é uma forma. O outro projeto é o envio de sondas em outros planetas do Sistema Solar. Por que não enviamos sondas para planetas em outras estrelas? A distância é muito grande e a nossa tecnologia não permite tais viagens em tempo hábil. O terceiro tipo de projeto é a análise de meteoros caídos na Terra. Então nós temos meteoros marcianos caídos na Terra e esses meteoros são analisados. E finalmente o quarto projeto, que é o mais controverso, é o projeto 7, que é o busca de inteligência extraterrestre. Para vocês terem uma ideia, em 1995, esses dois pesquisadores, Michael Mayor e Didier Queloz, eles identificaram o primeiro exoplaneta, ou seja, o primeiro sistema solar fora o nosso. Tá? Isso foi em 1995. Atualmente, eu fiz uma pequena revisão, nós temos confirmados 3.970 exoplanetas, candidatos não confirmados, 3.595. O que significa isso? Quando se confirma um exoplaneta, existem diversas técnicas para detectar um exoplaneta. E a confirmação é feita por pelo menos 2 técnicas. Tá? Então, significa que esses 3.595 foram confirmados apenas por uma técnica. Nós temos 2.957 estrelas com sistemas planetários e temos 156 planetas rochosos como o nosso. A figura que eu mostro ao lado para vocês, ela dá uma região que nós chamamos zona habitável. O que seria essa zona habitável? Seria a região onde nós temos água líquida, tá? Então leve em conta o tamanho da estrela, diversas coisas, então existe uma região que tem água líquida. Então, por exemplo, o nosso planeta, o planeta Terra, fica numa zona habitável, ele tem água líquida. Se você está muito distante, o planeta é muito frio, então você pode não ter água líquida, a água está sólida. Se você está muito perto da estrela, o planeta, a temperatura é muito alta, então você pode ter água só no estado de vapor. Tá? Bom, no caso de envio de sondas para outros planetas, qual é o critério para se enviar uma sonda para outro planeta? O que faz um planeta como um possível candidato para ter alguma forma de vida? Na verdade, nós enviamos sondas para planetas que contenham água, tenham existido água. E atualmente 2 locais são os mais promissores. Um é o planeta Marte e o outro é o satélite Europa do planeta Júpiter. Tá? No caso do planeta Marte, o planeta Marte já teve mares como a Terra, foi um planeta muito semelhante ao nosso. E como é que nós sabemos que teve água lá, água líquida? Devido à análise de alguns minerais. Alguns minerais que são encontrados no planeta Marte, são encontrados também na Terra, são minerais que precisam de água líquida para síntese. Então é por isso. Tá? O ano passado foi um ano muito importante para a astrobiologia. Nós tivemos 2 descobertas importantíssimas. Uma delas foi o seguinte, foi que em junho de 2018, o robô Curiosity, ele detectou pela primeira vez matéria orgânica na superfície de Marte. Então, se existe alguma forma de vida, tem que ter matéria orgânica. Até antes, ninguém havia detectado matéria orgânica. E esse robô conseguiu detectar. O método de análise, a técnica é extremamente sofisticado, extremamente impressionante como eles conseguiram detectar uma quantidade tão pequena de matéria orgânica. O outro grande achado foi de um grupo de cientistas italianos que eles detectaram pela primeira vez que existe água líquida em Marte hoje.
Então nós temos a água líquida em Marte. De que forma? Na calota polar, no sul de Marte, e abaixo dessa grande quantidade de gelo, existe uma verdadeira lagoa de água líquida em Marte. Então veja, Marte já fornece duas condições para ter uma forma de vida: matéria orgânica e água líquida. E no caso também, um outro projeto é a questão de análises de meteoros. Então, um dos meteoros que foi analisado foi o Alan Hill, tá? 84001. O que esse meteoro tem de tão especial? Ele é um meteoro marciano. E como é que nós sabemos que ele é um meteoro marciano? Nós sabemos pelo seguinte, que ele tem dentro da sua composição foram encontrados gases cuja composição é a mesma da atmosfera marciana. Mas como que um meteoro que está uma rocha marciana foi cair no nosso planeta? Como é possível isso? É possível da seguinte forma: um meteoro, um grande cometa caiu no planeta Marte. Na queda, ele jogou uma grande quantidade de solo marciano na atmosfera. Parte dessas rochas tinha uma velocidade que conseguiram escapar da força gravitacional do Marte, ficaram girando no espaço por milhões e milhões de anos e depois caíram no nosso planeta, atraídos pela gravidade da Terra. Então veja, isso daí retornamos àquele ponto que eu havia dito para vocês. Nós não sabemos se a vida foi semeada por um meteoro ou ela começou na Terra. Então a questão de panspermia é uma questão que é discutida. Esse meteoro teve uma importância grande porque em 1996 um cientista chamado McKay e o grupo dele fizeram a seguinte afirmação, que dentro desse meteoro haviam pequenos micro-organismos marcianos. A princípio isso causou uma confusão muito grande, no sentido de que era uma afirmação estrondosa, as pessoas procuraram por novas provas, tá? E com o tempo verificou-se que na verdade aquilo não era uma estrutura de um micro-organismo, tá? Era, na verdade, uma estrutura que poderia ter sido sintetizada de uma forma abiótica, ou seja, sem um ser vivo. Tá? E, finalmente, nós temos o que nós chamamos de Projeto 7, que é o projeto de procura de vida extraterrestre inteligente, tá? Através de radiotelescópio. Esse projeto foi feito pela primeira vez pelo radioastrônomo astrofísico Frank Drake, tá? E ele usou na década de 60 um observatório de Green Bank, nos Estados Unidos, e ele estudou um sistema de estrelas Tau 7 Epsilon. E qual era a prova, de que forma ele colocou isso? Por que ele achava que era possível nós fazermos um contato com outra forma de vida inteligente? Na verdade, o que o Drake fez foi o seguinte: ele propôs uma equação matemática, tá, para se calcular o número de civilizações na Via Láctea com tecnologia para a emissão de ondas de rádio. Essa equação de Drake vocês encontram na internet, vocês podem até trabalhar com essa equação, é interessante, tá? E essa equação é baseada nos seguintes termos: velocidade de formação de estrela, fração de estrelas com sistemas planetários, número de planetas por sistema solar, fração de planetas na qual a vida surge, fração de planetas na qual a vida inteligente surge, fração de civilizações que desenvolvem tecnologia e espaço de tempo que as civilizações transmitem. Os três primeiros termos, hoje a gente consegue dar um valor razoável para eles. O grande problema são os últimos termos da equação, que são apenas chutes. Nós não temos a menor condição de dizer fração de planetas na qual a vida inteligente surge, ou dizer o espaço que uma civilização vai ficar transmitindo um sinal para que nós reconhecemos. De qualquer forma, a equação de Drake é muito interessante, existem outras formulações da mesma, e muita gente utiliza essa equação nos dias de hoje. O grande problema do projeto 7, tá, que até o momento ele não deu em absolutamente nada. No entanto, dois grandes sustos, vamos dizer assim, aconteceram. Em 1967,
uma doutoranda chamada Jocelyn Bell. Ela estava no laboratório dela da Universidade de Cambridge e ela detectou sinais inexplicáveis. Então conta-se nos livros, a história conta, que foi um alvoroço. Ela telefonou, era de madrugada, ela telefonou para o orientador, telefonou para todo mundo do laboratório, todo mundo correu no laboratório, então detectamos, recebemos uma emissão, né, de uma outra civilização. Daí o chefe do laboratório, o Anthony Hewish, no momento falou assim, não, todo mundo calmo, se aquietem, vamos investigar o fenômeno que nós estamos observando. E eles investigaram e descobriram, tempos depois, que na verdade eles estavam observando um fenômeno físico novo, que era desconhecido na época e hoje conhecido como estrelas de nêutrons. Tá? Então, na verdade, esse projeto já rendeu um grande avanço para a ciência. Em 2017, aconteceu novamente. A Bel Mendes, da Universidade de Porto Rico, também observou sinais na direção do sistema Ross. Fica em torno a 11 anos-luz da Terra. Mas, depois de algum tempo de pesquisa, ele demonstrou que, na verdade, ele estava ouvindo o ruído de satélites geoestacionários. Bom, como o Projeto 7 é um projeto extremamente controverso, cujo sucesso pode ser muito pequeno, em 93 o governo americano cortou as verbas do projeto, tá? E entre 96 a 98 foi utilizado por um tempo de 50% do radiotelescópio de Bank e, finalmente, posteriormente, só por 3 semanas ao ano foi possível utilizar o telescópio de Arecibo. No entanto, atualmente o Projeto 7 é financiado por 2 milionários, o Paul Allen, cofundador da Microsoft, e o Nathan Myhrvold, ex-chefe de tecnologia da Microsoft. Então eles tiram dinheiro do bolso deles para financiar o Projeto 7. Nenhum governo financia esse projeto. Tá? A grande pergunta que eu deixo para vocês é: como nós humanos vamos reacomodar as nossas crenças quando nós detectarmos a primeira forma de vida extraterrestre? Suponhamos, pergunto a você, meu aluno, o que você sentiria se de repente nós detectássemos uma forma de vida inteligente? Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima videoconferência.